Então, assim, na verdade, eu vi eu vi, na verdade, o relato do Gilberto, né, num podcast. Na época, isso foi em janeiro, no canal do Crime S.A., que é do Beto Ribeiro. Então, né, tem essa entrevista do Gilberto. E aí, eu fiquei, assim, muito... Achei uma história muito diferente e fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Falei assim, olha, tem tantas coisas acontecendo nessa história que eu acho que daria aí esses ingredientes todos, daria uma história interessante. E também porque eu observei que o Gilberto falava com muita tranquilidade e não tinha assim nenhum tipo de restrição, né, para falar e tal, falava abertamente. Então, pela minha experiência fazendo entrevistas também, eu meio que já imaginei que seria interessante e que ele iria colaborar bastante. Então, assim, aí falando um pouco mais de mim mesmo, eu cheguei nesse livro por causa de pesquisas que eu fiz, pesquisas acadêmicas que eu fiz na área da educação. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fazia pesquisas, usando entrevista como uma técnica, né? Então, eu, vamos assim dizer, com bastante liberdade, eu usei um pouco isso que eu aprendi para fazer o livro, mas aí já misturando com o meu interesse pela literatura mesmo. Então, eu desde volta dos 20 e poucos anos eu já começava a escrever e tal, gostava de escrever. E aí, em 2016, que eu fui lançar o meu primeiro livro, que é um livro de contos, e depois, em 2018, eu lancei o meu primeiro romance, que chama Mocinho Adeus. Teve um outro livro que eu lancei também em 2020, que é uma continuação desse livro, de certa forma. E agora esse livro, tecnicamente de não ficção, mas que não é uma coisa que eu assumo assim, abertamente. Tanto que logo nas primeiras palavras do livro eu meio que brinco um pouco com essa coisa do romance de não ficção. Então, assim, acho que esse livro é um pouco essa minha experiência, tanto com a literatura, quanto com o trabalho acadêmico também. Mas o trabalho acadêmico, quando você vai escrever uma dissertação e tal, você fica muito preso àquelas regras todas e tal. Então, foi bom misturar as duas coisas, a vontade de escrever e a vontade também de poder entrevistar e poder brincar um pouco com essas fronteiras entre o que é verdade e o que é ficção.